Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Palavra do Senhor, quero lhe convidar. Nós vamos ajustar. Hoje, como é Santa Ceia, eu me detive aqui a trazer uma meditação para o nosso coração. E mais uma vez eu quero aqui iniciar. Nós fizemos de algumas formas, nós fizemos alguns ajustes sobre as mensagens, o nosso cronograma de mensagem. E a despeito dos nossos cronogramas, nós fizemos algumas avaliações, né? E a gente faz um cronograma o ano todo, de como serão os temas, as mensagens, como nós vamos dividir isso aí tudo. Mas, infelizmente, às vezes, a gente acaba saindo do normal, como tem acontecido esses dias. A gente tem se utilizado de alguns textos, e esses textos, eles têm sido muito enriquecedor no nosso devocional, no nosso momento de compartilhar, de ouvir, de entender a palavra. E a despeito disso, ele tem se estendido por mais de um momento, mais de um dia, por mais de uma lição, quase que o mês inteiro. Aconteceu em 2 Crônicas 7,14, e esse texto está, essa mensagem, essa série de mensagens está no YouTube, você pode acessar depois e assisti-la, compartilhar com alguém. Depois nós falamos também a respeito dessa situação, não só de Abacuque, mas um outro texto também que nós conversamos da outra vez, e nele ficamos mais tempo, falando sobre oração, posturas de Abacuque também. Então nós falamos 2 Crônica e depois Abacuque, mês, 2 meses inteiro. E eu quero começar hoje, eu não sei, e aqui eu não quero prometer a você, mas hoje eu quero só dar uma introdução a respeito do que nós vamos conversar alguns dias desses. E o desafio que eu quero te fazer, sobre o que nós vamos conversar, tem a ver exatamente com algumas questões que eu tenho compartilhado com algumas pessoas. Tenho atendido algumas pessoas no nosso dia a dia. Essas pessoas têm procurado a gente, e essa procura tem sido uma procura um pouco cansativa aos nossos ouvidos, porque as pessoas estão mais sensíveis nesse tempo, isso é verdade. Além de estarem mais sensíveis, essas pessoas estão um pouco mais aguçadas nos seus sentimentos, mais afloradas nos seus sentimentos. E quando eu converso com algumas pessoas, e aqui eu meditei bastante sobre esse texto, nós vamos conversar, só da introdução hoje, sobre esse texto, eu conversei bastante e tenho meditado bastante sobre isso, porque eu tenho visto muita gente com dificuldade nesse quesito. E não somente eu, mas médicos, pessoas da saúde, pessoas que tratam desses elementos, têm visto pessoas sofrerem por causa disso. E eu tenho visto na Bíblia algumas formas que podem me ajudar e te ajudar a lidar com isso. Se pudermos colocar um tema nessa série, provavelmente o tema seria lidando com o meu passado. Como é que você lida com o seu passado? Como é que você lida com as coisas que ficaram para trás? Como é que você lida com seus relacionamentos anteriores, com seus amigos anteriores, com seu patrão anterior? Como é que você lida com as frustrações que você teve em momentos anteriores? Essa é uma pergunta muito importante que a gente precisa fazer, porque o que eu senti das pessoas é um ressentimento tão grande quando falam, às vezes, de algumas áreas ou de algumas histórias do passado. Um ressentimento que, às vezes, muda até o olhar, muda a forma de dizer, muda o comportamento, o corpo grita a despeito do ressentimento que se tem em relação àquele assunto. E isso é muito difícil para a gente lidar. Não só para mim, que às vezes estou ouvindo, mas eu acredito que para a pessoa que está fazendo ou vivendo esse sentimento, é muito difícil. É muito difícil. Um grande pensador dizia que o passado é uma prisão muito perigosa. E a despeito de ser uma prisão muito perigosa, ela também se desenvolve em algumas coisas muito terríveis para a nossa vida.
Como você lida com o seu passado, é uma resposta que você, diante dessa mensagem, ou desses momentos que nós vamos conversar, você vai precisar fazer. Como é que você lida com ele? Antes eu quero te informar, na Roma Antiga, eles tinham algumas formas de castigar os presos, os condenados, os assassinos, os que roubaram, cada um tinha uma forma de ser castigado. Olha que interessante. Os assassinos, a forma que eles usavam, eles chamavam de necrofaria. O que é esse procedimento? Necrofaria. Era o procedimento que ele pegava o assassino, uma vez condenado, ele pegava o defunto, da qual ele foi o que operou a morte, matou, e colocava aquele defunto amarrado nas costas daquele assassino, e aquele assassino ia pagar a sua pena com o defunto amarrado nas suas costas. Imagina essa cena. Na Roma Antiga eles falam, tem relatos, não sabemos se é um fato ou uma metáfora, mas há relatos de que isso acontecia, e esse condenado, ele vivia andando, ele com aquele defunto atrás, amarrado nas suas costas. Para onde ele ia, o defunto estava grudado, não podia tirar em hipótese nenhuma aquele defunto das suas costas. E é interessante que é a forma mais horrível de suplício, penso eu. É a forma mais difícil que a gente imagina, que a gente entende e que faz todo sentido para a gente entender o que tem com o nosso passado. Eu fico imaginando quando aquele homem que assassinou, que está com o defunto nas suas costas, com o tempo passando, aquele defunto vai se deteriorando, os vermes, as bactérias vão se soltando, ele vai soltando, esfriando, ou aquelas coisas, sujeira, como você vê aquela decomposição de um indivíduo morto, e tudo aquilo vai tomando sabor, se é que existe essa palavra nesse contexto, no corpo, na roupa, na pele, no cabelo do assassino, e ele vai convivendo com aquilo, até que esse defunto, não só o odor, não só essas coisas vão se apregoando no contato da roupa, do físico, do corpo do assassino, mas também as doenças terríveis pelos germes, por todas aquelas bactérias vão se instalando, e infelizmente o resultado não demora muito a acontecer, mas o próprio assassino morre em decorrência de estar com o morto nas suas costas. Se é um relato, se é algo folclórico, ou se é uma verdade, isso talvez não faça tanta diferença agora. O fato é que muita gente já disse a seguinte expressão, e eu conheço muita gente que já falou isso: aquela pessoa para mim morreu, e ela ainda está viva. Talvez você que está participando com a gente, você talvez já falou isso para alguém. E eu quero te perguntar, você entendeu o que eu disse sobre carregar o morto nas costas? Porque às vezes você, quando diz, aquela pessoa para mim morreu, você está entendendo que você tirou da sua vida aquela pessoa. Faz parte. Talvez ela te magoou demais. Talvez ela te feriu grandemente. E mais do que justo, você tirá-la da sua vida. Outra vez, você tirou ela dos seus contatos. Como a gente faz hoje comumente, bloqueia, tira, não quer mais ver, não quer conversar, muda de cidade, faz isso, faz aquilo. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é: como é que você tira isso do seu cérebro, da sua memória? Como é que você reage com isso quando algum gatilho é acionado junto a você? E ao ser acionado a você, volta toda aquela memória, ou você passa em algum lugar e relembra, ou alguma pergunta aparece e toda aquela situação do passado volta à tona que você achou que tinha terminado. Essa é a pergunta que eu e você precisamos fazer. Como é que a gente lida com o nosso passado? E eu quero lhe chamar para isso porque há uma consequência a respeito disso. E a consequência sobre a forma que nós lidamos com o nosso passado vai ser muito problemático, porque a gente carrega essas lembranças, a gente carrega essas ofensas, esses ressentimentos, esses rancores, essas mágoas dentro de nós por um passado que de certa forma foi sim ruim, não foi dos melhores. E a gente vai carregando tudo isso e a gente vai apodrecendo tanto espiritual como emocionalmente. Da mesma forma que estar com o defunto atrás, ele vem apodrecendo o nosso organismo, a nossa estrutura, aquele odor atrapalhando, isso também vai fazendo resultado na nossa vida. Tanto que faz resultado que às vezes nós ficamos com os cadáveres nas costas, nos contaminando e morrendo aos poucos. Conheço pessoas que estão morrendo aos poucos por causa de um passado não resolvido.
Por causa de uma situação lá atrás, elas perdem emprego, elas perdem relacionamentos, elas perdem amizades, elas se relacionam gravemente com seus pais, com seus filhos, enfim, por causa de um passado, falta de ser resolvido. E aqui eu quero lhe trazer algumas lembranças, só para você guardar, porque quando as lembranças, os vermes começam a incomodar a gente, as bactérias começam a adentrar ao meu organismo por causa do morto que eu ando carregando, ele vai sugando, tirando todo o meu alimento, tirando toda a minha alegria, tirando toda a minha esperança, tirando toda a minha força, todos os meus sonhos, por causa dessa bactéria que está atrás de mim, e eu não tiro ela de mim. E ela vai me sugando, me carcomendo, retirando de mim tudo aquilo que eu tinha de bom para viver o presente e olhar para frente no futuro. Mas por causa de um passado não resolvido, eu acabo ficando amarrado, acorrentado a tudo isso. Resultado de tudo isso, pessoas amarguradas, pessoas vis, pessoas cruéis, frias, indiferentes, cheias de solidão, pessoas que o palavreado dela cheira a morte, palavras que não acrescentam, palavras só de murmuração, coisas das quais são desastrosas, mas ela não consegue enxergar que ela está carregando o morto nas costas. Se não fosse só o jeito dela, mas deixa eu te dar uns dados, segundo o 40º Congresso de Sociedade de Cardiologista de São Paulo, eles disseram que muitos infartos se dão por causa de rancores e ressentimentos. 98% dos câncer é por causa de ressentimentos de alguém. Algumas pesquisas vão dizer isso. O que ele está dizendo nesses textos, nessas pesquisas, é que muito do nosso passado não acertado e resolvido tem causado problemas psicossomáticos em toda a nossa vida, em toda a nossa estrutura. Ou seja, tem pessoas que estão sofrendo, respiratórias, sofrendo ou acentuando sofrimento por causa dessas coisas do passado, e elas não estão conseguindo resolver essa situação, e isso está psicossomatizando e trazendo problemas e dores de todas as espécies na vida das pessoas. Ouvi essa semana uma pessoa, quando eu estava estudando sobre isso, lendo o artigo, ela dizia que se a gente cuidasse melhor do passado, a gente adoecia quase que nada. Isso é muito forte a gente ouvir. Vou repetir o que ela disse: se a gente cuidasse do nosso passado, nós adoecíamos quase que nada. Porque a gente sabe o que aconteceu no passado, mas a gente sabe como que a gente pode consertar, ajustar, de alguma forma resolver o nosso passado. E aqui, eu gosto de uma frase, eu quero que você guarde essa frase, diga assim: resolva o seu passado para sentir no seu presente os sonhos para o seu futuro. Resolva o seu passado para sentir no seu presente os sonhos do seu futuro. Como assim, pastor? Vou traduzi-la para você entender. Se o seu passado não é resolvido, ele vai afetar o seu presente, que você não vai conseguir viver por causa do remorso que está atrasando o teu presente, e vai tirar todas as suas expectativas, esperanças e forças para olhar para um futuro que Deus tem planejado para você. Por isso que o problema não está no amanhã, talvez o problema não está no hoje, talvez o problema esteja no ontem, dos conflitos, problemas, dificuldades que nós não resolvemos. Daí então, eu gosto de uma expressão, e aqui eu quero usar para você entender. Deixa eu ver se está aqui, onde eu a coloquei, para você entender uma outra possibilidade. Não, uma bexiga. Obrigado, Marcos, pela sua atenção. Uma pessoa me disse esses dias, e ela falou para mim: pastor, mas e o tempo? O tempo não ajuda? Eu creio que para algumas coisas o tempo só atrapalha. Vou te mostrar isso na Bíblia, que para curar passado o tempo só atrapalha. Quanto mais demora, mais ruim vai ficando. E às vezes a gente vai achando que tem algumas desculpas ou tem algumas palavras, fala: não é muito importante, não, eu deixei quieto. Sabe o que vai acontecendo? Deixa eu te explicar aqui, enchendo essa bexiga. Coloca aqui para mim, acho que fica mais fácil, David, mais pertinho para nós aqui. Quando alguém te magoa, talvez ela faz assim com a sua vida, como um todo, não só passado, porque influencia o presente e o futuro. Talvez ela te magoou um pouquinho mais e você não resolveu. Não resolveu, isso é resolver. Não resolveu. Vem outro e enche também. Porque a vida é feita de conflitos.
Talvez você é magoado, você foi magoado, você foi machucado, mas talvez você também machucou pessoas. Eu machuquei, eu fui machucado. E às vezes encontramos outras pessoas no meio da nossa história e elas continuam fazendo isso. E a gente não sequer se percebe que está enchendo e que uma hora vai ter problema, a gente fala, não tem importância, deixa, eu vou esquecer, deixa o tempo passar, vamos ver o que vai dar. Os problemas continuam. O passado não resolvido continua enchendo. E alguma hora, ela vai explodir. E a grande pergunta que eu te faço, como é que ela vai dar resultado na sua vida? Tem muitas pessoas que estão explodindo, ou psicossomaticamente falando, estão recebendo no seu corpo o resultado disso. Alguns estão estragando profissões, resultado disso. Alguns estão estragando famílias, relacionamento com os pais, com os filhos, resultado disso. Porque não teve tempo para pensar e olhar para a palavra e falar, eu preciso ajustar o meu passado. Por isso eu quero levar você a 2 textos antes da gente colocar o texto, que nós só vamos detalhá-lo, não vamos falar sobre ele, porque não vai dar tempo. Mas eu quero convidar você, porque no livro do Salmo, talvez a pergunta que você faz, pastor, por que eu preciso resolver? Eu vou te dar 2 argumentos simples. O primeiro é porque é bíblico. Porque a palavra de Deus faz assim. Porque a palavra de Deus, de um Adão, veio o segundo Adão. De um primeiro Adão que trouxe problemas, veio o segundo Adão, que veio restaurar o problema. Ah, mas faz tanto tempo, não importa, mas tem que resolver o problema do pecado. E antes da fundação do mundo, tudo isso já estava acontecendo. Salmo 32, versículo de número 3, diz assim, enquanto eu calava, enquanto eu não expunha, enquanto eu não resolvia, eu estava envelhecendo por dentro. Lembra do assassino com o defunto nas costas? Enquanto a gente não tirar o defunto, ele vai matar a gente. O segundo argumento é que Satanás adora o seu passado desconstruído. Adora o seu passado não resolvido. A palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, ele vai dizer exatamente sobre essa expressão, de que Satanás está dia e noite, tentando dia e noite, ajustando dia e noite, nos acusando a despeito do que nós fizemos no passado. Ou seja, se você não tiver algo para dizer para ele, para respondê-lo, ou para confrontá-lo, resisti-lo, como diz a palavra no Novo Testamento, ele vai continuar te acusando, ele vai continuar apontando, ele vai continuar pondo o dedo na ferida, dia e noite a seu respeito. Nós temos um personagem na palavra de Deus, Esaú e Jacó. Jacó que fugiu do seu irmão, e por não querer acertar, não querer confrontar os problemas das quais aconteceram, ele ficou 20 anos fugindo, 20 anos fugindo, procrastinando encontros, procrastinando verdades, 20 anos perdidos, porque poderia ter acontecido algo diferente se pudesse reaver isso anteriormente. Portanto, eu quero que você entenda que fugir do passado não é a melhor saída. Achar que o tempo vai curar também não é a melhor saída. A melhor saída é confrontar. Mas às vezes eu e você fugimos do nosso passado. Eu quero que você preste atenção nessa situação. Passado não resolvido é um machucado não cicatrizado. É quando você tem uma ferida e ela demora a cicatrizar. Quando ela está quase cicatrizando, você bate o cotovelo, bate em algum lugar, ou tira aquela casquinha e volta tudo de novo. Isso é um machucado não cicatrizado, é um passado não resolvido. Passado não resolvido também é uma janela que está fechada, que não está fechada. É uma janela aberta que, além de entrar aquilo que deveria entrar, ela continua não somente fazendo isso, mas ela continua também entrando sujeira e pó e sujando o que está dentro. Passado não resolvido também é um ciclo que você deixou para trás e não fechou esse ciclo. Não acabou com aquela história, não resolveu aquela situação. São passados não resolvidos. Passados não resolvidos também são gavetas abertas, das quais você abriu, desenvolveu, bagunçou ou arrumou, mas não fechou a gaveta. Ela está adentrada de sujeiras e mais sujeiras. E a grande pergunta que eu te faço é, de que passado você tem fugido? Qual é o nome do passado que você não quer enfrentar?
O nome do passado de Jacó chamava-se Esaú. Talvez eu tenha os meus nomes dos meus passados, que é difícil enfrentar, é situação, é dor, é momento, é patrão, e infelizmente a ausência do enfrentamento tem causado medo, tem causado pavor, tem causado amarras, tem causado angústias, tem causado prisões na vida das pessoas. Por isso eu quero convidar você para guardar essa frase. Um excesso de passado é preenchido com ressentimento e depressão. Excesso de futuro, resultado, ansiedade. Por isso que eu e você precisamos olhar para o presente. Jesus diz isso em Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E ele diz no 34, não andeis, fiquem preocupados não. Basta cada dia o seu mal, não se preocupem com o amanhã, deixe o amanhã o seu mal, basta cada dia, ou seja, viva o hoje, esqueça o ontem, resolvendo-o, esqueça o amanhã, entregando, e viva o presente. Mas infelizmente o presente para muita gente, ele não tem qualidade. Pessoas que não conseguem viver o presente, porque estão amarradas no passado. E porque estão amarradas no passado, não conseguem ver uma perspectiva no futuro. Porque o seu presente não é o momento para se viver. E aí, Satanás está fazendo o que tem que fazer. Acusando a gente porque não está resolvido. Acusando a gente porque não está resolvido. E para acabar com tudo isso, ele usa o passado para acabar com o seu presente. E assim, eliminar por vez a sua esperança no futuro. Já imaginou que Satanás faz o trabalho que ele tem? E olha como às vezes ele é bem sucedido nisso que ele faz. Pega o teu passado não resolvido, te traz para o seu presente, que você deveria viver, mas amarrado com o passado, ele estraga o teu presente, ele desmotiva para viver o teu futuro. E eu quero que você olhe para Pedro, capítulo de número 21. Só vou deixar esse texto, já estou encerrando. Só quero que você guarde esse texto e leia esse texto do livro de João, capítulo 21. Porque na palavra de Deus a gente encontra o próprio Jesus tratando disso. Você encontra no Antigo Testamento, Esaú e Jacó, você encontra Elias, quando ele pede para si a morte, Deus tratando com ele, falando, não, você vai ter que voltar e ajustar o que você tem que fazer. Não é assim, não tem que fugir, tem que enfrentar. Está achando o quê? Tem que enfrentar. É um enfrentamento que vai fazer a diferença na nossa vida. Ah, mas eu estou com medo. Por isso que Deus está aqui. Por isso que eu estou contigo. Não tenha medo. Eu estou contigo, nós vamos enfrentar juntos. Se no primeiro momento você não estava sozinho, nesse segundo você não está sozinho, mesmo para enfrentar algumas dificuldades das quais talvez você ou alguém criou com você. E eu olho para Pedro, capítulo 21, a partir do versículo 15, quando Jesus interroga Pedro. Você conhece o texto, nós vamos falar sobre ele semana que vem mais na profundidade, mas é no texto onde Jesus chama Pedro e fala com Pedro, ei Pedro, tu me amas? Lembra desse texto? Mas eu quero antever esse texto para você guardar. Esse texto tem como resultado final, ele culmina numa história muito diferente a respeito só de Pedro. E eu quero trazer você para pensar um pouquinho sobre isso. Marcos capítulo 13, ou próprio João capítulo 13 um pouquinho, Marcos 16, algumas histórias que estão espalhadas pelos evangelhos, a compilei e eu quero trazer essa história só para você entender. Nos últimos momentos de Jesus, quando Jesus vai a Jerusalém, ele chora por Jerusalém, na entrada triunfal de Jesus, naquele instante ele para um pouco de lidar com a sociedade, com a multidão, e começa no seu último momento de ministério, lidar apenas com os seus discípulos, com os apóstolos. E ali então ele começa a fazer. Nós temos no primeiro momento, a última ceia de Jesus com os discípulos. Naquela ceia, Jesus tem um ato de humildade para ensinar para os seus discípulos. E ele pega uma toalha, ele pega uma bacia com água e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro indignado, o nosso homem da vez, indignado, embasbacado, falando, poxa, ninguém vai falar nada, eles vão deixar Jesus lavar. Não é um ato de um mestre, isso é um ato do cara mais simples que existe. Mas de repente, eles acabam continuando, permitindo, e Jesus chega nos pés de Pedro e Pedro diz, não Senhor, nos meus o Senhor não vai lavar. Aí Jesus diz para ele, se eu não puder lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro, sanguíneo que é, acaba dizendo assim para Jesus, então já que vai lavar o pé, para ter parte, lava o corpo inteiro, pode lavar inteirinho. Jeitão Pedrão de ser. Depois desse momento,
do lava-pés, Pedro, então, falando dessa forma com Jesus, há um segundo momento. Eles estavam conversando naquela hora sobre algumas situações a respeito de como viver, como ser o primeiro, o segundo. E aí, naquela discussão toda, Jesus fala sobre o traidor. E aí, de repente, Jesus fala para Pedro que Pedro iria negá-lo. Pedro rapidamente diz: Senhor, não farei isso. Se preciso for, morrerei por ti. Pedro diz a Jesus, na sua palavra, no seu impulso natural do seu temperamento, dizendo a Jesus: não, eu vou fazer, nós vamos estar juntos. Se precisar, eu vou morrer pelo Senhor. Jesus ainda diz: Satanás queria peneirar você e eu roguei ao Pai para que preservasse a tua fé. E quando você se converter, você ajuda os seus amigos, aos discípulos, aos apóstolos. Passado esse momento, eles sobem ao Getsêmani, e Jesus mais uma vez aproxima-se de todos, chama ao lado Pedro, Tiago e João, para que nessa situação eles pudessem viver uma situação de oração mais profunda. Jesus vai num canto, Pedro, Tiago e João, e Jesus pede para eles: estejam aqui intercedendo para mim. E aí de repente Jesus vai orar, nas suas orações mais célebres ele diz: Senhor, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade. Quando ele volta, encontra os discípulos dormindo. E ele diz: vocês não conseguem, ele olha para os discípulos, mas direciona-se a Pedro e diz: vocês não conseguem ficar um tempo de oração, Pedro não vai continuar orando por mim. E de repente Jesus volta e faz esse exercício por 3 vezes, na terceira vez ele chama os discípulos que estavam dormindo e diz: o traidor se aproxima. E naquele instante, quando Judas chega, dá um beijo de identidade em Jesus. Os homens pegam Jesus, todos eles ali acabam chegando perto de Jesus, trazendo Jesus para uma pegada de ladrão, de bandido. E ao trazer próximo Jesus a eles ali, levam. E segundo a palavra, o próprio Jesus tinha avisado que quando ele for pego, as ovelhas estarão sendo dispersas. E é o que acontece, os discípulos somem. Antes, Pedrão tem uma postura de coragem, tira uma espada, arranca a orelha de um soldado chamado Malco, a orelha direita dele. E Jesus fala: Pedro, calma, não é por aí. Quem pela espada luta, pela espada será ferido, não é assim o meu reino. Jesus faz o milagre de colocar de novo a orelha de Malco no lugar, e aquele homem tem a sua vida transformada a partir daquela noite. Jesus é levado, é crucificado 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde, Jesus morre. Ao morrer Jesus, nesse caminho todo, quando ele foi crucificado e morto, antes de ser crucificado, Jesus é levado a Pilatos, Jesus é levado a Herodes, Jesus é levado a alguns homens ali, e naquele enredo todo, Pedro fica acompanhando, diz o texto que Pedro estava acompanhando Jesus de longe. E algumas pessoas perguntam para Pedro, exatamente 3 vezes: esse homem é um deles? Pedro diz: não sou. Na segunda vez uma mulher diz: não, você é assim, eu lhe vi com eles. Ele diz: eu juro que não sou. E Pedro dizendo que não era, se esquecendo do que tinha dito anteriormente, ele e o próprio Jesus. Na terceira vez um homem diz para ele: você fala, você se parece, ao seu jeito de ser, parece um deles, você fala igual a eles. E ele diz: eu não sou. Assim como ele termina: eu não sou, o galo canta. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Um dos evangelhos diz que nesse momento ele fitou os olhos, e os olhos de Jesus e de Pedro se encontraram. Como seria agora a nova vida de Pedro? Jesus morre no horário que nós mencionamos. Depois diz o texto que Jesus ressuscita no 3º dia, aleluia por isso. Ao ressuscitar Jesus no 3º dia, o Evangelho de Marcos faz menção sobre isso, que ao ressuscitar, Marcos capítulo 16, exatamente no versículo 7, um anjo que estava à porta, quando encontra as mulheres que vieram procurar, ele diz: vocês estão procurando aquele que não está aqui, ele não está morto, ele está vivo, ele ressuscitou. E além dessa mensagem que diz a ela, ele diz: avisai aos discípulos. E Marcos deixa bem claro que o homem diz assim: e avisem a Pedro. E avisem a Pedro. Sabe o que está acontecendo aqui? Por causa do passado, de ter negado 3 vezes, Jesus, quando ressuscitou, foi tratar do passado de Pedro. Pedro não aparece perto de Jesus. Pedro dá uma ideia: vou pescar, ele volta a pescar.
E aí nós encontramos no texto de João, capítulo 21, onde Jesus aparece aos discípulos quando eles estavam pescando. E Jesus faz um churrasco ali, os aguarda quando eles estavam pescando, e ao aguardá-los, imagino Pedro aguardando e percebendo: Jesus quer falar comigo, Jesus quer falar comigo, o que Jesus vai falar comigo? Eu neguei, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Fugindo como todos nós talvez faríamos. Vou ter que encontrar com o mestre. E bem que ele me avisou que eu ia errar. E agora com que cara que eu vou falar com Jesus? Quando Jesus apronta um churrasco na beira da praia, pede para eles se tem algo para comer, algum peixe para assar, eles dizem que não tem. Jesus diz: coloque a rede do outro lado, eles começam a ficar atentos. De repente eles colocam a rede e obedecem a Jesus como na primeira vez. Olha o que Jesus faz, vai num passado um pouco mais longínquo para tratar o passado mais próximo. Presta atenção, nós vamos falar disso semana que vem. E aí de repente quando eles percebem que é Jesus, os discípulos começam a correr com as redes para perto do mar, da água, perto da areia, onde estava Jesus. Pedro não. Pedro corre, salta do barco e vai para a água. Mais uma vez, fugindo de se encontrar com o seu passado. Mas quando ele chega perto de Jesus, no versículo 15, depois de terem comido, perguntou Jesus: Simão Pedro, tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Vamos falar sobre isso semana que vem. Pela segunda vez tornou a perguntar a Jesus: Pedro, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Pela terceira vez, Jesus pergunta para ele: Simão, filho de João, tu me amas? Então Pedro, entristecido, disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E respondeu-lhe então Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Quero concluir trazendo para você exatamente esse princípio do confronto de Jesus com os traumas do passado de quem Ele ama. O próprio texto de João 3,16, quando diz: porque Deus amou o mundo, porque deu o seu Filho, é para tratar de um passado do primeiro Adão. Ou seja, se você olhar para a Bíblia, não existe fuga de passado, existe resolução de passado. Não existe medo de enfrentar o passado quando você está com aquele que é amor. E quando está com amor, o amor lança fora todo o medo e nós enfrentamos o nosso passado. Por isso eu quero perguntar para você. Talvez você está amarrado, talvez você não se desenvolve na sua vida, talvez alguma coisa não vai para frente, tudo que você toca as mãos não prospera, como diz a palavra que prosperaria. Tudo que você faz não se desenvolve, está tudo travado, parece que está alguma coisa travada. Eu quero dizer para você, dá uma olhada para o seu retrovisor. Pode ser que seja o teu passado. Pode ser que sejam coisas que Deus está lhe dizendo hoje, precisa resolver. Nós precisamos resolvê-lo. Caso contrário, você vai continuar dessa forma. E para a gente finalizar, talvez a pergunta: pastor, mas como eu sei que eu tenho coisas do passado que eu preciso resolver? Eu quero lhe desafiar antes de dizer isso. Quando Jesus morreu e ressuscitou, falamos disso alguns dias atrás, Tomé não acreditou. No primeiro momento, Tomé não estava. Jesus voltou e foi diretamente para Tomé, falar: Tomé, vem cá, toca aqui do meu lado. Veja, Jesus tem simpatia, tem empatia com o sentimento honesto que as pessoas têm. Por isso, Jesus voltou para Tomé, e Jesus voltou, e o primeiro diálogo: eu preciso tratar Pedro, porque eu disse a ele que ele seria o meu apóstolo, meu discípulo, que sobre ele estabeleceria a igreja, e eu preciso tratá-lo antes dele começar o seu ministério. Por isso eu quero perguntar para você: que tal você permitir que Jesus ajude você a tratar do seu passado? Essa declaração nessa noite é uma declaração de amor de Deus para você, dizendo: o teu passado eu sei o que aconteceu e eu quero te ajudar a resolvê-lo, para que então nós possamos juntos caminhar no presente, olhando para o futuro de uma perspectiva que eu tenho para você. Mas enquanto você ficar fugindo do teu passado, com medo de enfrentá-lo,
você não está mais sozinho. Você vai viver aprisionado, machucado, com um morto nas costas. Por isso, como saber? Como saber se eu tenho um passado a resolver? Vou te dar algumas dicas e aqui eu finalizo. Primeiro, quando você diz se está tudo bem. Não, está tudo bem. Mas quando aquele assunto volta, a sua feição muda, não está tudo bem. Quando você diz, não, está tudo bem. Quando alguém diz, viu aquele problema lá, eu queria pedir, não, fica em paz, está tudo certo. A pessoa quer reconciliar com você e você diz, não precisa. É sinal que você está amargurado, sim. Amargurado, sim. É quando a situação volta, ou o nome da pessoa, qualquer situação volta, você fica, não está tudo bem, você precisa resolver. Segunda consideração, quando você diz, eu já esqueci. Querido, a gente não tem amnésia para isso. Não dá para esquecer. Talvez você não se lembre por um momento, mas é provável que Satanás, sabendo do que aconteceu, crie circunstâncias para te gatilhar. A gente vai falar disso semana que vem, e você vai lembrar. E tudo isso vai vir à tona, tudo fedido, feio, odor horrível de morte, vir à tona sobre a tua vida que você achou que tinha esquecido. Esquecer não é o caminho. E o terceiro, deixa para lá, eu não quero mexer nisso. Se você fizer assim, talvez possa acontecer como eu disse para você da bexiga e mostrei para você. Uma hora ela vai explodir. Isso pode fazer mal para você fisicamente, emocionalmente também. Ou pode fazer mal por quem está perto de você, quem você mais ama. Tudo porque você não quis resolver o futuro, um passado, pensando num presente e se ajustando para um futuro. Portanto, como você tem tratado o seu passado? Jesus hoje quer ressignificar o seu passado, se você permitir. Estruturar o seu presente e assim te projetar para um futuro que Ele tem para mim e para você. Mas Ele só faz isso se você permitir. Só faz isso quando Ele chamou Pedro, vem cá, vamos conversar. E tratou de Pedro. Fique com a gente, semana que vem nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre como que acontece isso na palavra de Deus. Como que Deus trata com a gente. Como é que funciona essa tratativa. Nós vamos falar sobre transferência de memória. Como assim, pastor? Convido você, fica a semana que vem. Mas fique pensando nessa semana. Quais são as gavetas, os ciclos, as janelas que não foram fechadas, que estão atrapalhando o teu presente e te prendendo para não avançar no futuro. Pense nisso.